O dia era 6 de dezembro de 2023 e o Flamengo vivia um dos momentos mais emocionantes de sua história recente. Um dos grandes remanescentes do Flamengo de 2019 hiper vitorioso estava se aposentando. Felipe Luiz estava deixando sua carreira nos gramados para se tornar um grande treinador futuramente. Mas isso abriu uma grande vaga na lateral esquerda do clube, que só tinha Ayrton Lucas para começar a temporada de 2024. Então eles vão no mercado em busca de um lateral que tinha um futuro promissor, mas que também tinha um passado vitorioso. E que também não teria muitos problemas de adaptação com o futebol brasileiro. Então eles vão lá, buscam na Itália um cara que estava começando a se tornar esquecido. Matias Vinha volta ao Brasil, dessa vez para jogar no clube rubro-negro carioca, o Flamengo, e tinha tudo para se tornar um futuro promissor como lateral titular da equipe. Mas o que parecia um sonho realizado se tornou um pesadelo, já que ele está sendo mais esquecido ainda do que ele foi na Itália, sendo relacionado nem para o time titular e muito menos para o sub-20 do clube, coisa que está preocupando cada vez mais torcedores por aí. E nesse vídeo vamos tentar contar a trajetória de Vinha até chegar ao Flamengo, mas principalmente focar em uma coisa: por que o Felipe Luiz não coloca ele nos jogos, não relaciona nem para o sub-20 e muito menos para o profissional? Nem o Mundial desse fim de ano ele vai jogar. O que está acontecendo dentro do clube para ele ser descartado totalmente dos planos para o ano que vem? Tudo isso nesse vídeo, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo no canal. Agora chega de enrolação e bora! Desde a base do Nacional, Vinha era visto como um lateral, extremamente agressivo ofensivamente, atacava espaços, chegava na área e finalizava. Ritmo físico muito forte, intensidade para subir e recompor o tempo todo. A capacidade de atuar como zagueiro pela esquerda, o que aumentava sua versatilidade tática. Boa tomada de decisão no último terço, cruzamentos, passes curtos e infiltração. Isso tudo eram as grandes características do jovem Vinha na época de base no Nacional. Esse conjunto de características fazia dele o protótipo do lateral moderno, muito útil em times que constroem com 3 atrás e liberam o lateral para virar quase um ponta. Subiu para o profissional em 2017, aparecia pouco e jogava poucos minutos. A comissão técnica via potencial, mas considerava ele verde fisicamente e taticamente. Depois de quase 2 temporadas de adaptação ao futebol profissional do clube, ele finalmente explode em 2019. E foi aqui que tudo mudou. Virou titular absoluto, marcou 5 gols, número alto para um lateral, se tornou fundamental para o time campeão do Campeonato Nacional do mesmo ano, terminou a temporada como o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, feito raríssimo para laterais. Esse 2019 é o que definiu a carreira dele. Estava começando a surgir uma das maiores promessas do futebol uruguaio. O mundo inteiro ficou de olho em Matias Vinha. O Palmeiras o contrata no início de 2020, porque o seu perfil se encaixava muito bem no estilo de jogo de um até então recém-chegado, o Abel Ferreira. Era um lateral com muita força física, apoio defensivo e ofensivo muito forte, capacidade de marcar pressão alta. Vinha se adaptou muito rápido ao futebol brasileiro, virou titular imediato, entrega física e regularidade eram seus pontos fortes. Teve participação importante em títulos, principalmente no período de 2020 a 2021. Não era um lateral brilhante tecnicamente, mas era muito confiável. Essa confiabilidade e versatilidade tática chamaram a atenção do futebol internacional. A Roma resolve contratá-lo por apenas 3 motivos: o fato dele ser um jogador jovem, ser um lateral moderno e forte fisicamente, e principalmente por ter a capacidade de jogar em linha de 5, de 4 ou até mesmo como um zagueiro esquerdo. O investimento foi alto, porque a Roma buscava um lateral operário, regular e que cumprisse a função tática. A atitude da Roma com ele não foi tão boa, porque apesar de no início ele ter sido bem utilizado, com o tempo perdeu espaço por conta de mudanças de técnico e contratação de laterais mais técnicos. Vinha não se encaixava perfeitamente na Série A, onde laterais precisavam ser muito mais precisos. E o lateral foi perdendo minutos, até que o empréstimo virou uma solução para ele manter o ritmo, recuperar o valor de mercado e evitar desvalorização. E o primeiro clube para o qual ele foi emprestado foi o Bournemouth, da Premier League. E ele jogou muito pouco, mas ele foi usado como zagueiro e também lateral. A Premier League é muito física e muito rápida, então ele sofreu bastante com a marcação individual. Depois disso ele volta para a Itália, mas dessa vez por empréstimo, para o Sassuolo. Aqui ele teve um pouquinho mais de tempo de sequência, voltou a mostrar alguma força defensiva, mas ainda assim não recuperou o bom nível que ele teve no Nacional do Uruguai e no Palmeiras. Esses empréstimos mostraram que ele só não foi bem na Europa porque exigia passes mais refinados, controle de jogo e leitura de construção, coisas que nunca foram seu ponto forte.
O Flamengo contratou Vinha por 3 motivos. Primeiro, porque precisava de um lateral com mais força física para competir com Ayrton Lucas, coisa que Vinha conseguia fazer muito bem, já que era mais defensivo, intenso e mais marcador. O segundo motivo era porque tinha um perfil mais tático, já que ele conseguia jogar e defender em linha alta, virar um terceiro zagueiro, dar profundidade e pressionar forte na recomposição. E terceiro, porque ele tinha uma certa experiência internacional. Jogou Libertadores, Champions, Premier League, Série A e Seleção Uruguaia. O Flamengo acreditava que ele poderia oferecer segurança defensiva e regularidade adulta. O lateral uruguaio chega cheio de moral no clube carioca e até mesmo foi bem acolhido pelos seus companheiros de seleção uruguaia Varela, Arrascaeta e De La Cruz, e bem acolhido também pela torcida rubro-negra. E ele começa muito bem, jogando pré-temporada, o carioca, tendo atuações muito boas e até mesmo sendo titular em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Mas no dia 11 de agosto de 2024, tudo muda. Ele sofre uma lesão contra o seu ex-clube, o Palmeiras, desfalcando o Flamengo pelo resto da temporada e um pouquinho do ano seguinte. E por conta disso, o Flamengo já corre para o mercado e no dia 30 de agosto contrata Alex Sandro, vindo da Juventus, que tinha uma grande bagagem vindo da Europa. Tinha jogado por Porto, Juventus e até mesmo tinha passado pelo futebol brasileiro, pelo Santos. Então não seria problema nenhum experiência e eficiência. O Flamengo vence a Copa do Brasil com agora o Flamengo de Felipe Luiz e com Alex Sandro e Ayrton Lucas se destacando muito bem. Então não seria um grande problema a falta de laterais para o Flamengo no ano seguinte. Ele voltou a ser relacionado em junho de 2025 para o jogo do Flamengo contra o Fortaleza. 5-0 no Maracanã, marcando fim de quase 10 meses de afastamento. O técnico Felipe Luiz chegou a elogiar a postura de Vinha nos treinamentos e em sua primeira oportunidade após a volta. Destacou a velocidade e saída em profundidade que resultou em jogadas de gol, dando a esperança de que o uruguaio poderia readquirir confiança e espaço. Contudo, até o momento atual, final de 2025, os números mostram poucas partidas desde a sua volta e Vinha disputou cerca de 7 jogos, sem gol ou assistência relevante após a lesão. O cenário atual? Pouca utilização, concorrência e questionamentos. Hoje, segundo as notícias mais recentes, Vinha é a terceira opção na lateral esquerda do Flamengo, atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas. A comissão técnica parece dar preferência a quem traz um perfil mais dinâmico, ofensivo e de consistência, características que para o momento favorecem Ayrton Lucas. Vinha alterna entre banco e ausência nos relacionados. Por exemplo, desde uma partida no dia 9 de novembro de 2025, entrou só no fim dos 10 minutos e depois deixou de ser convocado para várias partidas. A diretoria já começa a considerar alternativas para o futuro do lateral uruguaio. Há até a ideia de negociar ou emprestar laterais no fim da temporada. Vinha pode ter o seu futuro repensado conforme seu desempenho. Vinha alterna entre banco e ausência nos relacionados. Por exemplo, desde uma partida no dia 9 de novembro de 2025, entrou só no fim dos 10 minutos e depois deixou de ser convocado para várias partidas. A diretoria já começa a considerar alternativas para o futuro do lateral uruguaio. Há até a ideia de negociar ou emprestar laterais no fim da temporada. Vinha pode ter o seu futuro repensado conforme seu desempenho. O jogo entre Mirassol e Flamengo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 foi antecipado para sábado, dia 6 de dezembro, a pedido do Flamengo. A razão? A equipe principal iria viajar para o Catar para disputar a Copa Intercontinental desse ano. Para esse jogo contra o Mirassol, o Flamengo mandou um time misto, junto com os jogadores do Sub-20 e alguns dos profissionais remanescentes, optando por abrir mão da delegação principal. A lista de relacionados divulgada para a partida não inclui os jogadores que fariam a viagem para o Catar pelo menos nesse mesmo dia, e não há menção a Vinha entre os relacionados para esse jogo, ou seja, mesmo com a escalação alternativa, Vinha não foi chamado. E mesmo enfrentando um dos melhores times do campeonato, os crias do Ninho não tremeram, conseguiram um empate incrível em 3-3, mas mesmo assim sem muita participação dos jogadores alternativos que vieram do profissional. A lista de relacionados divulgada para a partida não inclui os jogadores que fariam a viagem para o Catar pelo menos nesse mesmo dia, e não há menção a Vinha entre os relacionados para esse jogo, ou seja, mesmo com a escalação alternativa, Vinha não foi chamado. Mesmo em um jogo super acirrado, o Sub-20 do Flamengo representa o clube, e mesmo enfrentando um dos melhores times do campeonato, os crias do Ninho não tremeram, conseguiram um empate incrível em 3-3, mas mesmo assim sem muita participação dos jogadores alternativos que vieram do profissional. O técnico do Sub-20 rubro-negro foi questionado sobre a situação de Vinha, e ele respondeu da seguinte maneira: em relação a todos os jogadores do profissional que estiveram conosco, eles foram definidos pelo departamento de futebol profissional. Nós não tivemos ingerência alguma na escolha dos jogadores, só recebemos a lista daqueles que estavam à nossa disposição, disse antes de finalizar.
Eles vieram treinar conosco ontem de manhã e conseguiram fazer um grande trabalho, representaram muito bem o clube. A gente sabe que não é fácil, porque são jogadores que não vinham recebendo tantos minutos, já estavam sem ritmo de jogo, concluiu Bruno Pivetti. Sobre a questão de permanência do lateral, o clube já bateu o martelo. O Flamengo planeja não liberar o lateral Matias Vinha tão cedo, mesmo que o uruguaio venha perdendo espaço com o técnico Felipe Luiz. A decisão é de que o defensor permanecerá no clube para passar por um processo de reformulação física com foco na temporada de 2026. Ou seja, o Flamengo não quer largar o cara por enquanto, mas sim quer aproveitá-lo, ver se ainda dá para buscar aquele potencial que o jovem Vinha tinha. Sobre Felipe Luiz, ele sempre deixou muito em aberto essa questão de continuação do atleta, mas ele também sempre o elogiou nos treinos e também o seu esforço para voltar a ser relacionado. Tá, mas agora com todas essas informações vamos ligar os pontos do que a gente viu até aqui. Ele chegou ao profissional muito bem, conseguindo ser o melhor jogador do campeonato uruguaio de cara, assim, na primeira temporada quando sobe. Aí ele vai jogar no Palmeiras, onde tem destaque também, sendo um dos melhores jogadores da equipe, ganhando Copa do Brasil, Libertadores 2 vezes inclusive. Se destaca a ponto de ir para a Europa, jogar na Roma, um dos times mais tradicionais da Itália, onde é ofuscado sim, mas é por conta de que o futebol europeu exige muito mais refinamento dos passes, enfim. Ele não foi um jogador ruim, mas ficou longe de ser aquele ápice de jogador inacreditável. Chega ao Flamengo com muita expectativa pelo que fez no Palmeiras de 2020 e 2021, e aí ele consegue jogar bem, mas aí ele é ofuscado. Ele chega a se lesionar e tal, mas ainda assim ele é elogiado pelo fato dele buscar sempre voltar a campo o mais rápido possível, sendo um cara muito esforçado, e mesmo assim ele não volta à titularidade, não tem oportunidade, não é nem relacionado. Alguma coisa tem aí, cara, isso é no mínimo esquisito. Ou você acha que ele está sendo convocado para a sua seleção nacional direto por acaso, sendo titular muitas das vezes e até jogando Copa do Mundo à toa? Tudo por acaso. Pelo amor de Deus, né? Se coloca na posição dele. Um cara que já foi considerado uma das maiores promessas do seu país por alguns anos e até mesmo quando foi para o profissional se destacou tanto a ponto de ser um dos primeiros laterais em muitos anos a ser considerado o melhor jogador da liga. Isso daí é um absurdo. Se continuar desse jeito, pode ser que ele mofe no banco do Flamengo no sentido de que seja mais um talento desperdiçado pelo clube. Uma vez que a gente lembra daquela história lá do Pablo Zagueiro, apesar dele ser ruim por natureza, né? Mas mesmo assim, cara, talento desperdiçado é dinheiro no lixo e, cara, o Flamengo deveria ter mais cuidado com essa situação do Vinha. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Demorou muito para fazer esse vídeo, se vocês forem perceber no cenário e até na camisa. Eu tive que gravar esse vídeo em alguns dias, mas é isso, foi tudo para que vocês ficassem felizes com o resultado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo por aqui. E é isso, valeu!